Olá! Veremos nesse encontro as habilidades exigidas para o desenvolvimento da sexta e última competência da matriz de referência Ciências Humanas e suas tecnologias. Resolveremos vários exercícios, levando em consideração os diversos graus de complexidade e densidade e abordando igualmente os objetos de conhecimento para esta matriz. Então vamos lá. A competência 6 é a que vai exigir que o candidato seja capaz de compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. A primeira habilidade para esta competência é a habilidade 26, que exige que o candidato seja capaz de identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Vamos a um primeiro exemplo. Observe a imagem a seguir. Considerando a mudança do plano da mera descrição e apreciação dessa imagem para o da reflexão e análise, tendo como ponto de partida a ideia de ocupação dos meios físicos e relações da vida humana com a paisagem, verifique a resposta correta. Letra A. Há uma harmonização necessária com o propósito de aproveitar o espaço geográfico para atender aos interesses humanos. Letra B. Há um desperdício de espaço para atividades urbanas, visto a arborização dominar o fundo da paisagem. Letra C. Há uma modificação da paisagem para construir um espaço de uso humano, estabelecendo uma clara relação figura, uso humano, fundo, paisagem. Letra D. Há uma necessária adaptação para a preservação da árvore, em face de dispositivos legais. Daí, a proteção murada e as cercas ao fundo. E a letra E. Há uma ausência de mais bancos, revelando um mau planejamento urbano do espaço existente, para atender a um número maior de transeuntes. A análise da figura evidencia uma mudança da paisagem original, visando, primeiro, uma criação de espaço e, correlacionado a isto, um espaço de aproveitamento social. Dessa forma, a paisagem original dá lugar a um cenário para o usufruto dos transeuntes, com a árvore demarcada em meio ao pátio de cimento e o banco estrategicamente colocado. Ao fundo, a cerca demarca o espaço urbanizado da área ainda preservada, mas não a salvo de novas ações de expansão da urbanização. Por isso, a resposta certa é a letra C, isto é, a que diz assim: há uma modificação da paisagem para construir um espaço de uso humano, estabelecendo uma clara relação figura, uso humano, fundo, paisagem. Vamos ver ainda uma outra questão sobre esta habilidade que é muito interessante de ser explorada na prova do Enem. Acompanhemos. Há, como sabemos, diversas formas de poluição. Uma delas é a poluição visual, cada vez mais intensa nas grandes cidades. Observe a imagem. A partir da imagem observada, assinale o que for correto. Item 1. A convivência com os elementos que compõem a paisagem urbana e a percepção da poluição visual provocada, especialmente pelos anúncios comerciais nas grandes cidades, são ações cotidianas e geralmente inconscientes dos cidadãos. Item 2. Ao transitar pelos espaços abertos, e também no interior de trens, ônibus e táxis, ou até mesmo dentro dos subterrâneos do metrô,
somos constantemente bombardeados com propaganda visual e também sonora, de responsabilidade principal, porém não exclusiva, dos meios comerciais. Item 3. Uma cidade encoberta com anúncios desordenados e fora de contexto é uma cidade poluída visualmente. Os prédios históricos perdem sua expressão e até mesmo os edifícios mais altos e modernos ficam ocultos sob uma avalanche de publicidade exagerada, quando poderiam sobressair-se e serem beneficiados por um contraste mais respeitoso entre o novo e o antigo. Item 4. No entanto, como poluição visual não faz mal à saúde e a proibição de propagandas provocaria um grande desemprego, na relação de custo-benefício, não há razão para adotar medidas proibitivas como a imagem propõe. Entre estas afirmações, letra A, todas estão certas. Letra B, somente a 1, 2 e 3 estão certas. Letra C, somente a 2, 3 e 4 estão certas. Letra D, somente a 1, 2 e 4 estão certas. E letra E, somente a 1, 3 e 4 estão certas. Observem, recuperar um ambiente visual agradável, mesmo em uma grande metrópole, é um direito de todos e obrigação dos poderes públicos. A poluição visual agride um dos componentes fundamentais da nossa percepção de mundo, que é a estética. Impor-nos, contra a nossa vontade, um ambiente visual superpovoado de imagens comerciais, descaracterizando as fachadas e a arborização e muitas vezes impedindo mesmo de se ver o céu, é uma agressão passível de se buscar proteção nas esferas públicas. Por outro lado, a justificativa do desemprego não é cabível, visto as experiências já realizadas em Barcelona, Roma, Nova York, Lisboa e outras importantes metrópoles do mundo. Não se trata de proibir a publicidade externa, mas de regulamentá-la no que se denomina de mobiliário urbano, garantindo o exercício da publicidade sem, no entanto, poluir excessivamente o ambiente público. Esse é, por exemplo, o teor do projeto Cidade Limpa de São Paulo, primeira grande cidade brasileira a adotar uma política radical de combate à poluição visual. Por isso, a resposta certa é a letra B, ou seja, somente os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Vejamos agora a segunda habilidade desta última competência da matriz de ciências humanas. A habilidade 27 exige que o candidato seja capaz de analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Vamos a um exemplo. Diz a questão 3. Em Cidades Mortas, a língua ferina de Monteiro Lobato ataca o marasmo político, econômico, literário de seu tempo. Cada conto descreve personagens brasileiros típicos, situações engraçadas e comportamentos diversos. Numa espécie de crônica ou ensaio, num tom entre irônico e saudosista, Lobato delineia o espaço de sua obra, o norte paulista do Vale do Paraíba. Ouça uma pequena descrição feita pelo autor. Onde tudo foi e nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito. Cidades moribundas arrastam um viver decrépito. Gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. É, portanto, num cenário de decadência representado por ruas ermas, casarões em ruínas e armazéns desertos, que o livro introduz o leitor, fazendo-o acompanhar de um ponto de vista irônico figuras igualmente decadentes de homens e mulheres. Itaoca
é uma cidadezinha qualquer do interior paulista, onde o escritor ambienta suas histórias. Nela, aparecem casas de tapera, ruas mal iluminadas, políticos corruptos, patriotas, ignorância, miséria, e representa todas as cidadezinhas que Lobato viu se afundarem no Vale do Paraíba. Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. A obra Cidades Mortas, de Monteiro Lobato, aponta a passagem e as mudanças da euforia e da decadência de qual atividade econômica? Letra A, mineração. Letra B, algodão. Letra C, gado. Letra D, café. Ou letra E, fumo. Publicado em 1919 pela Revista do Brasil, esse segundo livro de Lobato levava o subtítulo Contos e Impressões e reunia trabalhos bastante antigos, alguns do tempo de estudante de Lobato. Em edições subsequentes, novos textos acrescentaram-se à obra. O título do livro é tomado de um texto de 1906. Numa espécie de crônica ou ensaio, num tom entre irônico e saudosista, Lobato delineia o espaço de sua obra, que é o norte paulista do Vale do Paraíba, e a sua fase áurea da produção de café, onde tudo foi e nada é. Por isso, a letra certa é a letra D, ou seja, a área do Vale do Paraíba era uma área que, no período referente ao texto, era produtora de café. Vamos ver mais um exemplo de uma questão possível explorando esta habilidade. Vamos acompanhar. Entre as mais de 600 cidades chinesas, 400 estão sofrendo com o problema de água. Em fevereiro de 2009, o país foi atingido por uma das piores secas em 50 anos. Cerca de 5 milhões de pessoas e 2.500.000 cabeças de gado foram afetados nas províncias de Hebei e Henan, perto de Pequim. Hoje, a China enfrenta a pior crise de abastecimento de água da sua história. Após quase 30 anos de crescimento econômico de 2 dígitos e da migração de centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade, o país vem tendo dificuldades para atender à demanda por água. A poluição torna a água potável ainda mais escassa. Hoje, cerca de 300 milhões de chineses que vivem em áreas rurais, ou quase 25% da população do país, não têm acesso à água que possa ser consumida com segurança. Entre as razões desse desastre ecológico na China, pode-se afirmar: letra A, a natureza na região sempre se caracterizou por surtos de escassez. Letra B, a poluição norte-americana provoca efeitos além de suas fronteiras, atingindo os mananciais de água chineses. Letra C, o aquecimento global afeta países indiscriminadamente. A China é, portanto, vítima desse processo. Letra D, o desenvolvimento sem precaução ecológica na China cobra um preço em desequilíbrios como estes. E letra E, o fato foi isolado e já devidamente sanado. Observe, por 3 décadas, a água tem sido indispensável para sustentar a expansão econômica que transformou a China em uma potência mundial. Agora, o estilo de crescimento econômico chinês, acelerado e muitas vezes esbanjador, está levando o país em direção a uma crise de fornecimento de água. A poluição das águas é extrema em todo o país. Ao mesmo tempo, a escassez de água tem aumentado severamente no norte da China, embora a demanda continue crescendo e crescendo em todos os lugares. A China está à procura de petróleo, gás natural e minerais em todo o mundo, para manter sua máquina econômica funcionando.
Mas os acordos comerciais não são capazes de resolver problemas de suprimento de água. O uso de água na China quintuplicou desde 1949 e os líderes vão enfrentar cada vez mais escolhas políticas difíceis com as cidades, a indústria e a agricultura competindo por um suprimento de água que é finito e desequilibrado. Algumas cidades chinesas apresentaram avanços na conservação das reservas de água, mas a economia chinesa continua a enfatizar o crescimento. A indústria na China, vejam bem, utiliza entre 3 e 10 vezes mais água, dependendo do produto, do que as indústrias das nações desenvolvidas. Aí reside o problema. Bom, em face disso, a resposta é a letra D, ou seja, o desenvolvimento sem precaução ecológica na China cobra um preço em desequilíbrios como estes. Vamos ver agora a habilidade 28 desta competência, que é a competência 6. A habilidade 28, ela quer que o candidato consiga relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. Vamos ver uma questão que explora esta habilidade. Observe o quadro a seguir. Esse quadro, como você pode perceber, ele mostra os fatores que são necessários para a produção de soja. A partir dessas informações, a questão quer que você escolha as alternativas corretas. Item 1. Considerando o gasto com insumos como fertilizantes e pesticidas químicos, a economia no item terra estimula a ocupação de áreas como a floresta amazônica, de custo de aquisição baixo. Item 2. O custo da mão de obra reflete ainda o caráter de exploração que caracteriza o campesinato no Brasil desde o período colonial. Item 3. A rubrica Outros Custos quase sempre se resume a gastos com a proteção ambiental das áreas de produção de soja. Entre as afirmativas, letra A, todas estão corretas? Letra B, somente a 1 e a 2 estão corretas? Letra C, somente a 2 e a 3 estão corretas? Letra D, somente a 1 e a 3 estão corretas? E letra E, todas estão incorretas. Olhe, a importância da agricultura para o crescimento econômico de um país sempre foi um tópico de grande relevância dentro da teoria econômica, não há dúvida. Em um país em desenvolvimento como o Brasil, a importância do agronegócio é bastante significativa. Em 2004, o PIB do agronegócio brasileiro, que inclui desde a produção primária até a indústria de processamento, insumos e serviços, foi de 533 bilhões, representando pouco mais de 30% do PIB nacional, segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, que é o órgão que faz estas medições. O PIB do setor agrícola brasileiro foi de 379 bilhões, quase 380 bilhões, contribuindo com mais de 21% na formação do PIB nacional. A cadeia produtiva da soja é responsável por uma parcela significativa do PIB do agronegócio brasileiro. A indústria da soja é importante atualmente, tanto para a captação de moedas estrangeiras pelas exportações brasileiras de farelo, óleo e grãos, como para o suprimento do mercado interno de óleos comestíveis e concentrados proteicos. O Brasil ocupa a posição de segundo maior produtor mundial de soja, sendo responsável por aproximadamente 24% da oferta global do produto. No entanto, toda essa demanda implica uma ameaça. A ocupação indiscriminada das áreas de preservação da floresta amazônica, por exemplo. A busca por terras férteis para atender à procura do mercado internacional e as falhas na fiscalização auxiliam na ocupação indesejada e na consequente devastação da floresta. Com base nessas reflexões, podemos concluir que a resposta certa é a letra B, ou seja,
somente a primeira e o primeiro e o segundo itens é que estão corretos. Vamos ver agora a habilidade 29, a penúltima habilidade desta última competência, que é aquela que espera que você seja capaz de reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Vamos a uma questão que explora esta habilidade. Acompanhe. As hidrelétricas são uma fonte importante de produção de energia, particularmente porque produz o que se denomina de energia limpa. No entanto, a instalação de hidrelétricas modifica o ambiente natural e social, com consequências muitas vezes bastante profundas. Sobre estas mudanças, assinale o que for correto. Item 1. Na área ambiental, o principal impacto costuma ser o alagamento de importantes áreas florestais e o desaparecimento do habitat dos animais. Item 2. As populações são atingidas direta e concretamente através do alagamento de suas propriedades, casas, áreas produtivas e até cidades. Item 3. As famílias e comunidades deslocadas sofrem enormes perdas. O impacto mais evidente é a perda de terras, casas, igrejas, clubes, escolas, comércios, etc. Costuma-se chamar este conjunto de impactos de perda dos meios materiais de vida. Item 4. Mas há também uma série de outros impactos menos evidentes que são chamados de perdas imateriais, pois não são coisas concretas que são derrubadas, assim como as paredes de uma construção. É a destruição dos laços e redes sociais. É isso que acontece com as pessoas que, ao serem obrigadas a sair de sua localidade, perdem vizinhos, o contato com amigos de infância, com parentes, enfim, essa perda pode provocar muita tristeza, solidão, depressão. Entre as afirmações estão corretas. Letra A, todas estão certas. Letra B, somente a 1, 2 e 3 estão certas. Letra C, somente a 2, 3 e 4 estão certas. Letra D, somente a 1, 2 e 4 estão certas. E, finalmente, letra E, somente a 1, 3 e 4 estão certas. Essa é uma questão bastante interessante. Nós sabemos que na área ambiental, o principal impacto costuma ser o alagamento de importantes áreas florestais e o desaparecimento do habitat dos animais. Muitas vezes, a hidrelétrica é construída em áreas onde se concentram os últimos remanescentes florestais da região, desmatando e inundando espécies ameaçadas de extinção. No aspecto social, além do que já foi destacado na questão, há um aspecto que nunca é levado em conta nas políticas e planos: o tempo que leva um projeto e seus impactos. Ao contrário do que se pensa e se diz, os sofrimentos da população atingida se iniciam muito antes do projeto começar a ser implementado. A partir do momento em que uma barragem é anunciada, a população atingida começa a sofrer com a interrupção de investimentos públicos e privados. Os bancos param de emprestar dinheiro, novas escolas e hospitais deixam de ser construídos, serviços e comodidades existentes podem ser interrompidos ou fechados muito tempo antes da população ser transferida. Os próprios agricultores decidem não mais investir na melhoria de suas casas e roças com medo de perder tudo. Bom, considerando tudo isso, a resposta certa desta questão é a letra A, ou seja, todos os itens estão corretos. Bom, vamos ver agora a última habilidade exigida para esta competência número 6, que é a que quer que você seja capaz de avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Vamos ver 2 exemplos de como que essa habilidade pode vir a ser perguntada. Acompanhemos a questão 7.
Entre as imagens apresentadas a seguir, em grupo de duas, que grupos estabelecem relação direta de causa e efeito no que diz respeito à ação humana? Letra A, todas estão corretas. Letra B, somente a 1 e a 2 estão corretas. Letra C, somente a 2 e a 3 estão corretas. Letra D, somente a 1 e a 3 estão corretas. E letra E, todas estão incorretas. Essas três imagens, essas três duplas de imagens, merecem três comentários distintos. Primeiro par de imagens. Vivemos, como sabemos todos, numa sociedade de consumo. Tudo, desde os alimentos que comemos até as notícias que assistimos, é desenhado no formato use e jogue fora. Lixo industrial é produzido dia após dia em larga escala e, mesmo sendo tóxico, muitas vezes não recebe o devido tratamento. É de se esperar, portanto, que qualquer grande cidade tenha problemas sérios com relação ao destino que seu lixo deve tomar. O destino padrão do lixo são os aterros sanitários, enormes montanhas de lixo de todo tipo que se acumulam por grandes extensões de área antes habitável, inutilizada agora para este fim. O problema é que os aterros existentes já comportam toda a sua capacidade e as áreas disponíveis para novos aterros numa megalópole são escassas. Diante desse problema, somos obrigados a buscar novas soluções. Mas quais que não passem por rever nossos hábitos de consumo? O segundo par de imagens. O aquecimento global é um fenômeno climático que estabelece o aumento da temperatura média da superfície terrestre. Portanto, interfere na vida de todos e deveria ser preocupação de todo ser pensante. E a emissão de gases poluentes pela produção em escala global de produtos para o consumo, além da queima de combustíveis fósseis, são os grandes responsáveis dessa tragédia que precisa ser imediatamente detida. E o terceiro par de imagens. Cerca de 17% da Amazônia já foi desmatada, ouça bem, nos últimos 20 anos. 4 milhões de quilômetros quadrados, área equivalente aos territórios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em média, isso equivale a um campo de futebol destruído a cada 10 segundos. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, o desmatamento é resultado do aumento do preço da carne e da soja. Ele aponta que os produtores do agronegócio, estimulados com um bom preço, têm invadido áreas amazônicas para o plantio e pastoreio. Bom, depois de toda essa reflexão, podemos concluir facilmente que a resposta certa é a letra A, ou seja, todos os itens, todas as relações entre as figuras estão corretas. Vamos ver agora a última questão dessa competência, desse conjunto de habilidades que formam esta competência. Vamos acompanhar. Sem o homem, isto é, antes da história, a natureza era uma. Continua a sê-lo, em si mesma, apesar das partições que o uso do planeta pelos homens lhe infligiu. Agora, porém, há uma enorme mudança. Uma, mas socialmente fragmentada. Durante tantos séculos, a natureza é agora unificada pela história, em benefício de firmas, estados e classes hegemônicas. Mas não é mais a natureza amiga, e o homem também não é mais seu amigo. Em uma de suas obras, o geógrafo Milton Santos comenta que o texto exprime a ideia de que, item 1, a história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o homem e o entorno. Item 2, esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. Item 3. A natureza artificializada marca uma grande mudança na história humana da natureza. Alternativas. Letra A. Todas estão corretas?
Letra B, somente a 1 e a 2 estão corretas. Letra C, somente a 2 e a 3 estão corretas. Letra D, somente a 1 e a 3 estão corretas. Ou letra E, todas estão incorretas. Todos os dias, ouvimos falar na grande mídia a respeito do aquecimento global, dos problemas relacionados à redução da camada de ozônio, da poluição, esgotamento dos recursos hídricos, seca, desmatamento, etc. Chamamos então de paraíso artificial essa fase atual da humanidade. Um avanço muito grande no campo das técnicas, porém, uma forma artificializada e tão racional que se torna irracional ao ponto de poder efetivamente destruir o planeta, como verificamos todos os dias na mídia. E qual a resposta para este problema? Nunca o espaço do homem foi tão importante para o destino da história. Se, como diz o filósofo francês Jean-Paul Sartre, compreender é mudar, dar um passo adiante e ir além de mim mesmo, uma geografia refundada, inspirada nas realidades do presente, pode ser um instrumento eficaz, teórico e prático, para a refundação do planeta. A resposta certa é a letra A. Todas estão corretas e servem para a nossa reflexão final desta aula. Até a próxima.